Olá, tudo bem? Quem foi o Satanás que Paulo entregou uma pessoa? É isso mesmo. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, no texto da Nova Almeida atualizada NAA. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Bom, aqui nós já temos uma pista que esse tal desse Satanás, ele cuidava das coisas da carne. Se ele fosse fazer alguma coisa contra aquela pessoa, seria na natureza carnal. Então não é espiritual. Já começa logo por aí. Então esse Satanás aqui que Paulo estava falando não era um ser espiritual. Quem é que acusava, quem sentenciava, quem matava, quem prendia? Quando alguém desobedecia a ele, não eram as leis dadas a Moisés? Não seria esse Satanás aqui as leis? Paulo não estaria entregando essa pessoa, porque eu vou ler o contexto e você vai ver que essa pessoa estava cometendo um ato que era contrário à lei dada a Moisés? Então Paulo não estaria entregando essa pessoa para ser julgada e sentenciada conforme o acusador? E nós sabemos que Satanás é adjetivo para acusador, opositor, traidor, mentiroso. No hebraico é Satã, Satanás, e no grego diabolos ou diabo, é a mesma coisa. Então, no contexto do capítulo 5 de 1 Coríntios, do 1 ao 5, veja, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios ou pagãos, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, a madrasta. 2. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já te sentenciei como se estivesse presente o autor da tal infâmia. Versículo 4. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. E versículo 5. Que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. E era o dia do Senhor, mas que a religião fala que é domingo. Deixa para lá. Então essa pessoa que Paulo estava falando, que deveria ser entregue a Satanás, ele tinha cometido um pecado. Segundo 1 João 3,4, o judeu que transgredir qualquer lei dada a ele através de Moisés, as leis recebidas no Monte Sinai, quando transgrediam um daqueles preceitos ou mandamentos, era um pecador. Então o pecado desse rapaz, a transgressão dele era ter relação sexual com a madrasta, a mulher do seu pai. E olha porque ele entregou ele a Satanás, ou seja, ao acusador. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 30, nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Capítulo 27, versículo 20 de Deuteronômio. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Levítico capítulo 18, versículo 8. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. E o mais grave do acusador das leis mosaicas. Levítico capítulo 20, versículo 11. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Você entendeu agora porque Paulo disse que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne? Precisa desenhar para você entender que esse Satanás aqui, ele nunca foi um ser de chifre, de cauda, nunca foi um ser que solta fogo pela venta. A religião sempre enganou as pessoas, sempre mentiu, dizendo que esse Satanás aqui, ele tem chifre, cauda, ele é gigantesco, ele é adversário de Deus. Meu irmão e minha irmã,
diabolos, Satã, é adjetivo para um acusador, um adversário, um opositor. Pedro se opôs ao que Jesus estava falando. Jesus disse que deveria passar pelo sacrifício do madeiro, deveria ser pendurado. Pedro falou: de forma nenhuma, Senhor, nós deixaremos que isso aconteça com o Senhor. O que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás. Afaste-se de mim, opositor. Afaste-se de mim, você que é do contra. Porque você só sabe das coisas terrenas. Então aqui está o que Paulo estava falando, que era para jogar esse rapaz e a mulher, claro, que teve essa relação, e segundo a lei do acusador, a lei de Satanás, era para jogar ambos nas unhas dos fariseus, dos saduceus, que eram eles que usavam o legalismo de Moisés para sentenciar, para prender e para matar. Conforme o quê? Conforme o Satanás. Conforme o quê? O acusador. Veja também em João 5,45, Jesus mesmo disse: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Então o acusador era Moisés, o Satanás era Moisés, o diabolos era Moisés. Por quê, gente? Porque Moisés nunca teve chifre, nunca soltou fogo pela venta, nunca soltou fogo pelo carcanhar. Tem uns religiosinhos mais cabeçudinhos que eles falam que o Satanás solta fogo até pelo carcanhar. Nunca foi. Aquele diabo que andava, que Pedro falou, que anda ao derredor das pessoas, é a nossa natureza carnal, porque ela se opõe ao espírito. O espírito e a natureza carnal, a alma, não tem ligação, não tem nenhuma conexão. É igual água e óleo, não se mistura. Então esse Satanás aqui não passa nada além de Paulo estar falando para entregar aquelas pessoas, tanto a madrasta quanto ao camarada lá, nas garras, nas mãos dos julgadores, dos que tinham as leis mosaicas para sentenciar, para prender. Por isso que ele falou que a carne seja destruída, para que no dia do Senhor, Paulo estava falando, o espírito fosse salvo. Eu acho que Paulo não leu também, né? Eclesiastes 12:7. Eu acho que Paulo não leu Isaías 42:5, porque em Eclesiastes 12:7 fala que o pó volte ao pó, então a carne daquele rapaz e daquela madrasta iria voltar ao pó e o espírito voltar ao reino espiritual. Ou você acha que o espírito que é de Deus ele ia deixar aprisionado em algum lugar? Como que vai prender espírito se espírito é igual ao vento? Tá bom? Quem foi o Satanás que Paulo entregou uma pessoa? Quem foi o Satanás que Paulo entregou uma pessoa? Foram as leis de Moisés. Eu falo lei de Moisés, tem pessoa que acha ruim. As leis dadas a Moisés. Mas é que fica um negócio mais chique quando você fala foi as leis de Moisés. Ou as leis mosaicas. Ele foi o Satanás, ele foi o acusador, ele era quem sentenciava. Era através desse acusador, conforme nós lemos em Levítico capítulo 20, 11, que deveria ser morto tanto o homem quanto a mulher que praticasse esse ato. Tá bom? Somente isso. Aperta o coração, dê o like, comenta, compartilha, se inscreva. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Tchau.